Há muito mistério sobre o que é a vida e a morte. Há muitas perguntas sem respostas. Mas também há quem possa amenizar esses tormentos. Robério de Ogum, o Guru. No nosso quadro de hoje, Destino, Karma ou Maldição, eu trago uma mulher, mãe, lutadora, guerreira, campeã mundial e campeã olímpica. Ela vai falar um pouco da fé dela, ela vai falar das superstições, vai contar de uma cirurgia espiritual. Vamos conhecer quem é a minha convidada. Quem é você? O meu nome é Daniele Zangrando, estou com 37 anos, fui atleta olímpica de judô, disputei 2 Jogos Olímpicos, fui a primeira mulher a conquistar uma medalha no Campeonato Mundial de Judô aqui no Brasil entre as mulheres, fui campeã dos Jogos Pan-Americanos, comecei o judô aos 5 anos de idade, parei aos 31, quando eu descobri que estava grávida da minha filha, da Lara, e hoje ela está com 6 anos, então já estou afastada aí dos tatames por uns 6 anos, afastada em termos, né? Porque a gente não consegue ficar longe, porque isso aqui é a minha vida, é a minha paixão. Tudo que eu tenho hoje foi graças ao judô, né? Daniele, quando você ia decidir um título, antes de uma luta, antes da disputa de uma medalha, você tinha alguma superstição? Você fazia alguma reza? Você tinha algum amuleto? O que você fazia? Conta pra gente. Todo atleta tem seu ritual, né? Desde da comida que você come no dia da competição, você procura não mudar esses hábitos. É aquela coisa, time que tá ganhando não se mexe e a gente fica com muitas manias, né? E teve uma época que era aquela faixa, sempre usava a mesma faixa, né? Normalmente a faixa é um símbolo muito grande para nós e não se lava a faixa porque o significado da faixa é toda aquela dedicação, o suor do teu treino fica ali armazenado na faixa. Não é apenas um adorno para amarrar o judogi na cintura, ele também tem um significado muito forte, né? Então eu não trocava de faixa de jeito nenhum, mas aconteceu de uma vez eu esquecer e ter que lutar com uma faixa emprestada. E aí foi quando eu comecei, eu falei, nossa, eu tenho que parar com isso, porque o dia que realmente não der para usar essa faixa, eu não vou lutar direito. E no Mundial, em 95, que eu conquistei a medalha de bronze, eu era faixa marrom e não podia lutar de faixa marrom. E eu tive que lutar com uma faixa preta emprestada de um amigo meu. E acabei ganhando, conquistando a medalha de bronze. Então eu vi que isso não podia ficar preso, esses detalhes. Mas eu tinha um ritual de sempre... Eu tinha o Salmo 21, que eu gostava sempre de rezar, antes de qualquer luta. O Senhor é minha luz e minha salvação, a quem temerei? O Senhor é o protetor da minha vida, de quem terei medo? Quando os malvados me atacam para me devorar vivos, são eles meus adversários e inimigos que resvalam e caem. E por aí vai. Então, assim, eu sentia que eu estava segura. Eu gostava de rezar esse salmo, um Pai Nosso, e aí eu entrava firme e confiante para competir. Na vida desta mulher, desta mãe, dessa guerreira, quis um dia o seu karma que ela parasse. Dores surgiram. Isso poderia ter impedido a nossa campeã mundial, a nossa campeã olímpica, a parar a sua carreira. Mais uma vez ela encontrou na sua fé, na sua intuição, a esperança para continuar lutando. Ela faz uma cirurgia espiritual com o meu amigo, o médium Valdemar. Conta para nós como foi. O momento mais difícil são os momentos das lesões, né? Então eu tive lesões sérias e a cirurgia espiritual foi impressionante. Eu fiz em Leme, e lá no Santuário de Ramatiz, e eu fui para fazer a minha da coluna com muita fé de que isso ia me curar, ia me ajudar. E aí ele estava
não tinha nada na mão, mas eu sentia a cirurgia todinha. Ele abria minhas costas, ele mexer, depois ele costurar. Uma semana depois, ele falou assim, ó, você não pode fazer nada, nenhuma atividade física, você tem que ficar em repouso. Eu falei, tá ótimo. Eu fui abaixar a cabeça assim, quando eu abaixei, eu senti repuxar toda a minha coluna como se tivesse pontos mesmo de cima a baixo. Então essa é uma história que eu guardo assim porque foi impressionante. Se você não acreditava naquele momento, não tinha como, eu senti na pele. Ô Daniele, você acredita em vidas passadas? Você acredita quem você foi numa outra vida? Você acredita que o teu karma de hoje é sequência de uma vida que você já viveu? Olha o que ela responde para nós. Preste bastante atenção na resposta dela. Como ela deixa claro para nós que ela vive um karma igual a um karma que ela já viveu. O karma de uma guerreira. Olha, eu já fiz algumas, fui em algumas pessoas que leem cartas, enfim, né, coisas de tarô, e numa delas já me falaram sobre essa questão de vidas passadas, né, não sei se isso é karma ou não, enfim, mas de que eu fui uma lutadora, uma guerreira, e que isso é uma coisa que reflete no que eu sou hoje, né, então eu já tive uma história de vida assim, de ter sido essa guerreira de batalhas, de lutas, de enfrentar exércitos e nunca esmorecer, não desistir. Sou leonina, acho que também ajuda bastante. A gente pergunta, Daniele, na sua vida, já teve alguma coincidência ou destino? Alguma coisa te marcou profundamente na tua vida? Você que está nos assistindo. Eu gostaria que você prestasse muito atenção nessa história. O que aconteceu na vida desta grande mulher? Ela vai morar numa residência onde 3 grandes atletas moraram. Onde o Rogério Sampaio se tornou um grande campeão. Ricardo Sampaio, irmão de Rogério, se suicidou com a faixa do kimono dele dentro dessa casa. E nesta mesma casa, morou um outro atleta, o Sérgio Sânio. Imagina o que o destino prepara. Ela vai morar nessa casa. Entenda essa história, por favor, entenda. Ela vai contar. Depois de um ano, ela vai para as Olimpíadas e ganha a medalha. Eu te pergunto, o que aconteceu com ela? É karma? É o destino? O que aconteceu com ela? Por que ela foi morar nessa residência? Foi uma obra da racionalidade ou um caminho escrito por Deus? Daniele, conta para nós. Foi acho que em 91, se eu não me engano, que o Ricardo Sampaio faleceu, né? Na verdade, ele tirou a própria vida, né? Suicidou-se dentro da própria casa, enfim, com uma faixa de judô. E logo depois a família, os pais decidiram sair da casa porque não conseguiam, né, morar naquele ambiente que foi a história toda da família. E aí meu pai acabou alugando a casa. E foi difícil também, não foi fácil porque tanto o Rogério quanto o Ricardo sempre foram referências para mim, ídolos, né? E nessa época que eu fui morar lá, foi o momento que eu comecei a pensar em disputar os Jogos Olímpicos, né?
E aí, quando eu parei para pensar que dentro daquela casa já tinham morado 3 atletas olímpicos, que era o Ricardo, o Rogério, que logo em seguida se tornou campeão olímpico, né, no ano seguinte, e o Sano, o Sérgio Sano, que era um amigo deles do Rio, que morava na casa deles, né? E eu falei, caramba, será que isso é um karma, né? Eu estar morando nessa casa também, de alguma forma essa energia vai me ajudar. E quando eu fui disputar os Jogos Olímpicos de Atlanta, em 96, eu morava nessa casa. Mas à noite não tinha a menor chance, era um sobrado, de eu descer para buscar água. Não ia, tinha medo. E o meu irmão, ele tem uma sensibilidade muito grande, né? E em alguns momentos ele sentia a presença do Ricardo ali naquela casa. Via vulto passar e ele falava para mim, ó, eu acho que ele tá por aqui. Eu falava, não fala isso para mim, pelo amor de Deus. Então foi um momento diferente, foi uma experiência na nossa vida que marcou bastante, principalmente por essa relação de ter eles como ídolos, né? Pessoas que eu sempre admirei, da família também. E uma história que foi muito marcante e muito triste, né? Porque era um cara super jovem, cheio de vida, um atleta extremamente técnico, extremamente vitorioso. E aí, quando ele faleceu, o Ricardo e o Rogério, eles lutavam na mesma categoria, né? Talvez o Rogério não teria sido campeão olímpico se o Ricardo não tivesse falecido. Não dá para saber isso, mas o Ricardo sempre ganhava do Rogério, né? Porque era o irmão mais velho, enfim, era muito técnico também. E eu não tenho dúvida que nessa conquista do Rogério, o Ricardo ajudou muito. Você entendeu o que ela falou? Se o Ricardo não tivesse se suicidado e ele lutava na mesma categoria do Rogério, quem teria vencido? O que ela diz que, lá de cima espiritualmente, o Ricardo ajudou muito o Rogério. Porque, lógico, vamos pensar. O Rogério deve ter dito no dia da disputa dessa medalha, eu vou ganhar pelo meu irmão. E a Daniele, que foi morar nessa mesma casa, como conta o irmão dela, que sentia a presença do Ricardo na casa, que sentia um fluido, sentia que alguma coisa tocava ali a alma. Será que o Ricardo, no karma do irmão Rogério e no karma da Daniele, no dia dessas disputas olímpicas, não teve o fluido dele, a força dele? Foi por isso que eu perguntei se era destino ou karma. Por quê? Por que quis o karma que fosse assim? Essa mulher chamada Daniele, para nós, é um grande exemplo. É uma pessoa iluminada, é uma pessoa protegida por Deus. E agora ela fala da fé dela. Fala da tua fé, Daniele. Olha, fé é um sentimento muito forte, é uma coisa que vem de dentro, de acreditar muito num ser maior, em uma energia superior que conspira para que tudo dê certo. E por mais que as coisas possam dar errado, que as coisas não estão indo bem, em algum momento você tem que acreditar que isso vai mudar e que as coisas vão voltar para os trilhos e que a vida tem que olhar para frente, tem que estar sempre acreditando e tendo fé de que tudo vai melhorar. Eu acredito em Deus, eu tenho muita fé, muitas coisas na minha vida, tudo na verdade na minha vida sempre foi com muita dificuldade, com muita luta literalmente, nada caiu do céu. Precisei batalhar muito para conquistar meus objetivos, minhas conquistas pessoais, materiais, enfim, tudo que eu consegui foi através disso, de batalha, junto com determinação, superação e, acima de tudo, a fé. Acredito muito que Deus está sempre presente nas nossas vidas
e tive várias provas de que ele me ajudou muito. Óbvio que não basta pedir a ajuda de Deus. Eu sempre, na verdade, antes de entrar para competir, eu só pedia para não me machucar, porque o resto eu que tinha que fazer. Não dá para ficar pedindo para ganhar, enfim. Eu treinei, eu que me dediquei e eu tenho que colocar aquilo em prática na hora da competição. Eu sempre ando com alguma proteção, mas eu gosto muito do crucifixo. Eu sempre uso comigo um crucifixo. Hoje eu não estou com ela, mas eu tenho um outro crucifixo que é uma medalhinha de Nossa Senhora da Aparecida, São Jorge também, que eu gosto muito, e uma menininha que é o que representa a minha filha, Lara. Oi, Daniela, eu me curvo diante da tua força. Eu me curvo diante da tua fé. Você é uma mulher incrível, uma mãe incrível. Tudo que Deus te deu, Daniele, é porque você merece. É porque você buscava na tua alma e na tua fé a força e o equilíbrio, a vontade. A vontade de vencer, a vontade de conquistar, sem nunca pedir ao Criador de todas as coisas, que é Deus. E Deus te abençoou e Deus te iluminou. Muito obrigado, Daniele, muito obrigado. Estamos apresentando Robério Diogun, o Guru. Churrascaria Super Grill, a melhor churrascaria de Alphaville. A Alameda Mamoré, 481, em Alphaville, São Paulo. Venha e confira. Voltamos a apresentar Robério Diogun, o Guru. Estávamos passeando por Alphaville, eu, Aline Riscado e o Felipe Roque. De repente surge um paparazzo, um repórter do TV Fama. O que ele faz? Robério, Aline Riscado e Felipe Roque vão se casar ou não? Eu tive que fazer a previsão cara a cara com a Aline e com o Felipe Roque. Assista. Robério Diogun faz agora previsões. Sabe pra quem? Um casal muito, mas muito bonito. Aline Riscado e Felipe Roque. Olha só. Será que vai rolar casamento? Filhos estão no futuro deles. Aqui em Alphaville, hoje, nós encontramos Felipe Roque, Aline Riscado e Robério Diogun. Então tivemos a brilhante ideia de unir o útil ao agradável e fazer previsões pro casal. Vocês topam? Quer dizer, é bom que a gente não consulta, né? A gente pega de surpresa. Assim que a gente gosta. Não, previsão é sempre bem-vinda, mas do Robério, que é nosso amigo, que a gente adora, é claro que, né, não é a amizade que vai fazer mudar qualquer tipo de previsão, mas vambora, vamos nos jogar. O que você vê para esse casal? Eu já vou mandar uma pergunta clichê, porque daí é você quem diz. Olha, olhando espiritualmente, a gente vê que é duas pessoas iluminadas, duas pessoas ricas espiritualmente, duas pessoas do bem. Quando se traz isto nessa encarnação, na vida kármica, todas essas qualidades de alma, e para você se dar bem com a sua alma gêmea é fácil. Então Deus deu a eles essa oportunidade. E o que eu vejo é só coisas boas acontecendo, nada de ruim. Não há negatividade, entende? Não tem assim nada de ruim para acontecer. E também eu acho que vai muito longe esse amor. Gostei. Porque é um amor mesmo. Não é que estão juntos. Existe um amor, não um amor só da carne, um amor da alma, um amor de espírito. Você já vê um casamento aí a curto prazo, a longo prazo, como é que é? Olha,
eles já estão juntos, né? Eu acho que eles têm muito ainda que pensar em trabalho. Eu acho que os dois estão muito dispostos a isso, né? Tem essa peça que eles estão fazendo, já tem novos planos. Então eu não vejo filho agora, mas eu vejo muito trabalho, eu vejo eles muito unidos, muito fortalecidos. Olá, tudo bem? Estou aqui para fazer uma pergunta que todo mundo, eu acho que fica meio assim. Temer continua ou não continua? Temer fica até o final do mandato ou não? Queria saber do senhor Roberto Diogun o que ele acha, qual seria a previsão dele para esse tema tão importante no país hoje. Ô meu amigo, em 2015, para a revista Isto É, eu fazia uma previsão e cravava e dizia que nós passaríamos por anos de justiça e que grandes poderosos, políticos, empresários, eles seriam presos. Aconteceu, eu acertei a previsão. Falei também na Isto É que Dilma Rousseff deixaria o poder, mas não seria cassado os seus direitos políticos. Aconteceu. Previ que Michel Temer teria muitas dificuldades para ficar no poder e dificilmente ele ficaria no poder. Essa foi a previsão que eu fiz. Eu acredito nessa previsão. Eu acho que as coisas estarão ainda mais difíceis ao presidente Michel Temer do que está hoje. Estamos apresentando Roberto Diogun, o Guru. Churrascaria Super Grill, a melhor churrascaria de Alphaville. A Alameda Mamoré, 481 em Alphaville, São Paulo. Venha e confira. Voltamos a apresentar Roberto Diogun, o Guru. Eu recebi um e-mail de uma filha que está sofrendo muito. O nome dela é Elizabeth e ela mora na Praia Grande e ela diz no seu e-mail: Roberto, no mês de junho deste ano, o meu pai resolveu tirar a vida. Eu voltava do meu trabalho por volta de 7 horas da noite, numa quarta-feira. Ao abrir a porta, chamei pelo meu pai e ninguém respondeu. Fui até o quarto dele, lá estava o corpo dele caído no chão. E levei um baita susto. O revólver caído do lado. Eu me pus a rezar, a chorar, a gritar. E eu não entendo até hoje. Até hoje. E eu fui numa pessoa. E ela disse que o meu pai vai se reencarnar de novo e poderá vir como meu filho nesta vida. Mas eu também entendo que todas as pessoas que se suicidam, que tiram a sua própria vida, eles viram um espírito sem luz. Dizem que sofre muito. Como está o espírito do meu pai? E se o meu pai se reencarnar, de fato, como meu filho, existe essa possibilidade? E se ele se reencarnar como meu filho ou em outra família, qual será o karma dele? Elizabeth, em primeiro lugar, quem te falou que o teu pai, ele vai reencarnar como teu filho, falou uma grande besteira. Não tem o menor conhecimento do mundo espiritual.
Seu pai vai viver 20, 30 anos no plano espiritual para que ele possa entender o que ele fez e por que ele não cumpriu a missão dele aqui na Terra. Um espírito, quando a matéria pratica o suicídio, esse espírito sofre, Elizabeth. Ele fica perdido no plano espiritual. A dor é muito grande. É a dor do arrependimento, por entender que cortou seu karma. Elizabeth, então ele não vai ver como teu filho nessa vida. E se o teu pai reencarnar de novo, Elizabeth, com toda a certeza, ele virá com uma doença muito forte e cardíaca. Ele vai, todo aquele que se suicida com um tiro, ele vem com uma doença cardíaca ou com uma doença mental, porque a vida Deus dá e Deus leva a vida. E o que o seu pai fez foi uma covardia. Ele desistiu de viver, ele desistiu de cumprir a sua missão aqui na Terra, da qual um dia ele pediu para Deus. Então, tire isso da sua cabeça, que o seu pai vai se reencarnar e que ele será seu filho. Essa possibilidade, minha amiga Elizabeth da Praia Grande, não existe, não tem. Eu recebi um e-mail interessante de uma pessoa de 74 anos de idade. Ela tem 74 anos de idade e é moradora na cidade de Santos. E ela me escreve assim: Roberto, assisti o seu programa, te acompanho já há muito tempo, e ela faz alguns elogios e depois ela vai para a pergunta do que ela quer saber. Ela pergunta assim: Roberto, eu vivi 70 e poucos anos feliz, sem nada ter a reclamar a Deus. Não realizei todos os sonhos e nem concretizei todas as vontades, mas eu vivi feliz. De um ano para cá, eu continuo feliz, mas com muitas saudades do meu marido que partiu o ano passado. Esta solidão, ela me machuca. Às vezes, na casa, quando eu ando, parece que ele está no sofá, dá a impressão que ele está no quarto. Agora, não é imaginação minha. Eu sinto ele dentro de casa. Eu sinto o cheiro do perfume dele. É possível ser ele? Você pode me falar, Roberto? Ô, minha amiga, que bonito o seu e-mail, que história de amor. Você tenha certeza que essa sensação que você tem, eu olhei espiritualmente, é a presença dele, sim. É a presença dele na sua casa, no seu quarto, no quarto que era dele. É a presença dele do seu lado. Porque vocês eram um amor de alma, e não o amor do interesse, e não o amor para não ficar sozinho. Era o amor do companheirismo. Então ele vem te visitar. E ele é um espírito de luz. Ele é um espírito do bem. E você tem a certeza que quando você partir desta vida, você vai se reencontrar com ele, porque vocês não foram apenas um amor kármico, mas foram um amor de alma. Parabéns. Chegar à idade que você chegou, quase 80 anos, com essa lucidez espiritual, com esse DNA espiritual, é para quem é muito iluminado, e você é muito iluminado. Há muito mistério sobre o que é a vida e a morte. Há muitas perguntas sem respostas. Mas também há quem possa amenizar esses tormentos. Robério de Ogum, o Guru.